Estamos gravando. Então, gente, esse é o nosso primeiro podcast. Pense nisso. Olha que interessante. Estamos começando hoje um projeto que tem a intenção de ajudar você a ter uma vida extraordinária. Parece clichê isso, mas é verdade. Ajudar você a viver uma vida bem interessante, mostrando algumas coisas sobre o dia a dia das pessoas que passam por suas dificuldades, que conquistam, que têm trabalho, são empreendedoras. Em resumo, falando sobre a vida que a gente vive. Nada tipo ilusório. Sabe aquela coisa do dia a dia que acontece com as pessoas e muitas vezes as linhas instagramáveis não mostram? Então a ideia é essa, mostrar a vida das pessoas do jeito que ela é. E, puxa vida, isso é tão legal, né, Henricão? O Henrique é o cara que tá... Henrique, não, é Henrico. Eu tenho uma dificuldade com o nome, galera. Mas o Henrico é o camarada que tá ali ajudando quando vai fazer os cortes, som e tudo mais. Ele tá nos ajudando aí. Tem mais um outro cara que tá do lado dele, mas eu não posso falar o nome dele porque ele é muito famoso. E aí se falar o nome dele fica complicado. Tem contrato, essas coisas. Não pode. Não pode. Mas o lance é o seguinte. Para começar isso, como é o nosso primeiro podcast... eu trouxe uma pessoa extremamente especial. Aliás, não tinha como ter alguém tão especial como esta pessoa para trazer no primeiro dia, na estreia. Ou seja, tinha que ser alguém muito bom, muito legal, muito lindo, muito bacana. Nada mais, nada menos que a minha esposa. Olha só que legal, a Neu Cuca, né, Neu? Estamos aí. Foi um prazer. Ser convidada por você para estrear o seu podcast. Ainda bem que foi um prazer, né? Imagina se não é, gente. Pois é, a ideia é conversar um pouquinho e a Neu tá aqui com a gente hoje para que nós possamos conversar um pouco sobre a história daquilo que ela faz e como ela chegou a fazer o que ela está fazendo e quanto isso pode ajudar e ajuda as pessoas, né? Então, a gente vai começar aqui a trocar uma ideia, né? Sem discutir relação. Vamos lá. Né? Sem DR. A gente já resolveu tudo em casa hoje. Não, a gente já resolveu tudo em casa hoje. Não, que é isso. Foi das 8 da manhã até agora há pouco resolvendo para não trazer nada aqui para a mesa. Não foi? Isso aí. É isso aí? Isso aí. Isso aí. Só o decorrer do programa, da gravação que a gente vai saber. E aí, o que vocês acham? Resolveu ou não? Então, vai pensando aí. Mas resolveu. Ou quase. Então. Mas vamos conversar. Vamos lá. A Neu, ela trabalha com algo bem interessante que é moda. Só que a moda do jeito diferente. Não é com questão de ser estilista, desenvolver roupas ou coisa parecida. Na realidade, ela ajuda as pessoas a usar a roupa e a usar a moda da melhor maneira possível, né, Neu? Isso aí. Né? O que a gente pode chamar de consultoria de imagem. Exatamente. Ou seja, você trabalha com a imagem. Então não é especificamente moda, trabalha com a imagem das pessoas. Sim. Né? Só que antes da gente falar um pouquinho sobre isso, eu sei, né? Lógico que eu sei, né? Fica fácil de falar de quem a gente sabe, de quem a gente conhece, que no começo não era assim, né? Lá no princípio, falar sobre imagem para você num período da sua vida era algo bastante complicado. Sim. Até porque você teve algumas dificuldades e você pode falar um pouquinho para nós do porquê essa questão imagem pegava tanto para você assim, desde a infância, enfim, até um pouco antes de começar a trabalhar com consultoria? Claro, com certeza. Vamos lá. Olha lá que agora vem história. Senta que vem história. Isso, senta que vem história. Eu tentei imitar o Silvio Santos no começo, não deu muito certo, galera. Gente, então, ele é péssimo para imitar alguém, é melhor não. Vai, manda ver aí, minha então, senhora. Assim, eu nasci numa família bem humilde, aqui em Curitiba. Eu sou a terceira de 4 irmãos. E quando eu tinha 1 ano e 2 meses, eu tive poliomielite. Por que eu tive poliomielite? Porque naquela época as crianças que tinham febre não podiam ser vacinadas. Então, ela precisava ter 3 doses e eu tomei só 1. Porque as outras 2 vezes eu estava doente por causa da febre e não pude tomar. Lá um belo dia, minha mãe me trocando, me colocava em pezinho e eu não ficava. Caí
E minha mãe, nossa, achou que era preguiça, ficou brava comigo, beleza. Me levou ao médico, o médico, pois é, mãe, é poliomielite. Minha mãe correu Curitiba inteiro, procurou algum médico legal e ela encontrou um dos melhores médicos da época, que é o Dr. Rubens de Conte. Eu fiz 2 cirurgias muito importantes e eu fiquei por 6 meses, 2 vezes, com aquele gesso enorme assim na perna e aquela travessinha de madeirinha embaixo para estabilizar as perninhas. Isso quando eu era muito pequena. Até deixa eu contar uma coisa para você. Ela está escrevendo um livro, sabe? E aí a gente pesquisou um monte para descobrir o nome daquela madeirinha que tem nas pernas e a gente não conseguiu encontrar o nome, né? Isso mesmo. Mas nesse tempo era muito difícil para eu ficar sentada ouvindo minha mãe conversar com as senhoras da igreja, as amigas dela e eu sentadinha. E lá em casa não se podia ler gibi, né? Era todo mundo muito crente carola, assim. E eu aprendi a ler muito cedo porque eu comia qualquer coisa que tivesse de livro perto de mim, porque enquanto eu estava sentadinha no meu repouso, entre aspas, eu estava tentando ler alguma coisa. E isso trouxe vários traumas. Naquela época era muito bullying na escola. O nome não era esse, né? Claro. Mas as crianças... a gente sabe ser cruel, né? Era uma crueldade bem sutil às vezes não tão sutil, mas eu sofria muito essa questão de as pessoas pegarem no meu pé. E fiz as cirurgias, fui melhorando, mas era muito tristonho, assim, o jeito que eu vivia. Porque minha mãe sempre doente, minha mãe faleceu muito cedo, eu tinha 16 anos e fiquei com uma irmã de 14. E fiquei com 2 avós doentes, cada um numa casa, no mesmo terreno. Então, eu com 16 anos, eu tinha que dar conta de toda essa família. Porque, não sei, eu abracei aquilo como se fosse meu. E fui trabalhando, fazendo o que eu tinha que fazer, beleza. Até que eu não gostava de fotos, eu não gostava de vídeos. Até hoje, Você não gostava da sua imagem? Não. Tudo que eu vejo... E hoje trabalho com imagem, olha que legal, sim. Olha que bacana isso. Tudo que você vê hoje que tem imagem de antigamente é porque alguém me mandou. Porque eu queimei tudo. Eu queimei tudo que eu tinha. Então, era muito, muito difícil essa questão de eu me enxergar bem, de eu me ver bem. E eu sempre quis que alguém me visse de fora e dissesse para mim, olha, talvez essa roupa fique melhor, talvez essa roupa possa ser melhor, esse sapato. Isso desde criança. Né? Desde criança eu quis, porque eu não tinha isso. Né? Como eu falei, eu vim de uma família muito humilde. Agradeço a Deus porque eu nasci naquela família que tinha caráter, um caráter maravilhoso. E os meus pais me ensinaram a amar a Deus acima de todas as coisas. Então, isso faz toda a diferença. Não tenho o que questionar. Eles me deram aquilo que eles possuíam. Eu não questiono isso, não é essa questão. Mas eu estou desenvolvendo para você um pensamento de como foi para eu chegar até aqui. Então, por isso que eu tinha uma aversão, sei lá, qualquer coisa de foto, de vídeo. E... conforme foi passando, isso foi piorando, porque os traumas foram ficando, então as pessoas não entendiam muito, porque eu era muito quieta, eu falava muito o que eu queria falar na cara de todo mundo e acabou. Ao mesmo tempo... Popularmente conhecida como faca na bota. Nossa, gente, é isso mesmo. Só que, aos poucos, eu fui me entendendo, fui fazer terapia, fui me aprofundando nas coisas que eu entendia que eu queria. Só que daí, quando a gente se casou, que eu achava que eu nunca ia casar. Olha só. A gente se casou em 97. Quando a gente se casou, né, antes que ele fale errado qualquer data. Eu nasci em 98. O cara nasceu em 98. Tá dizendo assim, eles são velhos. Okay. Mas, ó, na realidade, nós estamos com 2 crianças aqui, mais uma ali fora, sabe? Sim. Que tá ali com a gente, tá ajudando. Né, Lê? Então, vamos assim... lá. A gente, quando a gente se casou, você lembra o que aconteceu, por exemplo, na nossa lua de mel? Sim. Nós fomos para São Francisco, porque a gente tinha pego um hotel. E quando a gente chegou no hotel, a gente foi jantar. Você ficou conversando com alguém ali, perguntando, fazendo alguma pergunta de alguma coisa que você precisava saber. E eu fui me sentar. Sim. Quando eu me sentei, tinham 2 homens de meia idade, assim, numa outra mesa. Que era a minha idade, mais ou menos, hoje. E eu escutei exatamente assim, eles conversando. Cara, ela é linda, né? Mas você teria coragem? Aquilo eu morri. Como assim? E aquilo começou um loop dentro de mim. E agora, se o Silmar também pensar assim?
Resumindo, em 12 horas a gente veio embora, acabou tudo. Acabou a lua de mel ali, olha que Não interessante. tinha clima, não dava pra... Não dava a pra minha mente ficar. não me permitia. Porque até até bem pouco tempo atrás, eu ainda deixava que as pessoas manipulassem a minha mente dentro de qualquer coisa que ela fizesse pra mim. E por isso que a minha imagem, eu não conseguia. E é interessante isso, né? O quanto as pessoas influenciam a nossa mente. O quanto o comentário de uma pessoa que está, de repente, não tem nada a ver com você, não tinha nada a ver com a gente aquele dia, né? Só que um comentário externo veio e, vamos lá, destruiu o que a gente tinha construído para aquele lugar. Por quê? A gente deixa se influenciar por aquilo que vem do externo, porque o nosso interno não está resolvido. Exatamente. Eu deixava as pessoas fazerem isso comigo. Porque o meu interno não está resolvido, vem alguém de fora e me arrebenta no meio. Exatamente. E conforme foi passando, a gente tentou engravidar, não conseguia. Aí, em 2015, uma amiga queria fazer um curso. E ela me falou, vamos lá fazer o curso. Só que chegou na hora, ela não foi. Eu fui sozinha e você me deu de presente de aniversário. Isso é legal. Ela queria fazer um curso, mas o curso era, na realidade, nada a ver. Na realidade, era com relação à consultoria de imagem. Essa amiga entra em contato com ela e diz assim, vou fazer o curso, tá, vamos fazer, vamos. E aí ela se animou, vamos fazer o curso. Quando chegou o dia de fazer o curso, agora eu vou contar a história. Senta que agora vai a história. Então, aí quando chegou o dia de fazer a inscrição do curso, a menina falou assim, eu não vou fazer. Não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro, não vou fazer. Aí esse disse assim, puxa, se ela não fizer, eu também não vou fazer. Eu falei, não, você vai fazer. Você não falou que queria fazer? Então vai fazer. Só que aí, ao invés dela fazer o curso, o que aconteceu? Eu dei de presente de aniversário para ela, em janeiro de 2015, uma consultoria para ela. Então ela foi ser a cliente de uma consultora de imagem. Né? E o mais engraçado, que essa consultora de imagem, ela faz parte do ambiente que nós temos como igreja. Ela era membro da mesma igreja que nós. E a gente não conhecia ela. Quando eu vi, eu falei, nossa, tá aí. E aí começa todo esse processo. E aí você conta. Então, senão eu vou começar falando, eu não gosto de falar. Conforme foi passando a questão da consultoria, eu achava que essa questão da minha perna, que para quem está me escutando agora, talvez não me conheça, eu ando mancando e eu tenho uma perna bem murcha, digamos assim. Não precisa ficar com dozinho de mim, tá bom? Já tá tudo resolvido, já tá tudo certo, Deus é bom, tá tudo beleza, minha vida é maravilhosa. Mas é assim que é. Então a gente não é fake, a gente tá falando de uma coisa muito verdadeira. A vida que a gente vive, né? Lembra? Daquilo? E nesse processo de consultoria, começaram alguns monstros dentro de mim gritarem. E eu lembro que uma noite eu fui dormir e eu ouvi assim, tá, e agora quando começarem a te elogiar, o que você vai fazer com isso? Porque eu não conseguia receber elogios. Me doía muito. Aí eu lembro muito, muito bem, assim, eu fechei os olhos e falei, Espírito Santo, como que eu... Para de chorar, que senão eu vou chorar também. Como que eu vou viver esse processo, tirando o melhor dele, para eu fazer tudo que eu tenho que fazer? Mas isso eu não imaginava que eu ia trabalhar com isso que eu trabalho hoje. Beleza. Quando eu acordei, era muito nítido para mim o pensamento. Abra as janelas, feche as cortinas e ande de calcinha e sutiã o dia todo. Sério, Espírito Santo, que eu tenho que fazer isso? E aquela certeza dentro de mim que eu realmente tinha de fazer isso. Ok, o Gilmar trabalhava o dia todo, eu ficava sozinha. Fiz isso. Minha casa é bem pequena e tem cheia de espelhos. Cada vez que eu passava na frente do espelho... Se acostuma, vai lá. Doía muito. Por quê? Eu me enxergava toda torta, toda errada. E na verdade, só tenho uma perna murcha. Mas eu via tudo errado. Então eu não conseguia enxergar alguma coisa de bom. Tá, beleza. Deixa eu só comentar uma coisa aqui. Olha que interessante isso. As distorções de imagem que nós temos, elas geram dificuldade para se viver. E eu enchi meu olho d'água aqui.
E é impressionante isso. Isso pode ser com relação a peso, pode ser com relação a alguma coisa do corpo, pode ser, às vezes, uma distorção com relação à sua capacidade, à sua inteligência, à sua cor. Enfim, distorções que fazem com que você se perca naquilo que você faz e acabe, digamos assim, se prejudicando em todas as áreas da sua vida, né? Aí, pegando dentro desse contexto, né, a gente pode conversar daqui um pouco sobre o porquê é importante você trabalhar a sua imagem, né? Porque você tem uma distorção de imagem, né? E aí, no caso dessa tua atividade, a gente consegue fazer o quê? Trabalhar essa imagem, tirar essa distorção. Mas a gente já conversa sobre isso, porque a gente vai falar sobre essa importância, né? Não me ajuda a não esquecer, porque às vezes eu esqueço e você sempre me lembra das coisas. Ok. Beleza? Ok. E eu fiquei um mês andando de calcinha e sutiã em casa e me olhando no espelho, e aquilo começou a ficar, sabe, longe. Aquilo já não era tão grande. Não fazia mais tanto sentido assim. Fui fazer tudo que eu tinha que fazer durante o processo, beleza. Eu lembro que no sábado eu fui ao visagista, arrumei meu cabelo, que foi uma das coisas que me organizaram muito, assim, no sentido de me aceitar. Fizemos os looks e ela fez o look para eu cantar no domingo de manhã. Eu lembro que eu cheguei um pouquinho atrasado. Quando eu cheguei, minha banda estava passando o som já. Tava todo mundo no palco. Minha igreja é muito grande, graças a Deus por isso. E quando eu entrei, aquele sonzão, eles estavam cantando: cantarei a canção. O que aconteceu com você? Eles gritavam comigo. E eu achei, uau, isso é de verdade, isso dá certo. Para mim, até hoje eu entendo assim. Quando eu entendi que a consultoria dá certo, foi naquele momento que eu entrei na igreja e as pessoas que eu estava acostumada há 10 anos cantando junto, eles olharam para mim e eu era outra pessoa. Transforma verdadeiramente. Sim, e naquele momento eu entendi. Isso dá certo. E pelo fato de você entender que dá certo, você aplica isso hoje de uma maneira fabulosa. Não é porque é minha esposa, mas ela manja da arte. E eu fui mudando muito paulatino para mim a mudança. Porque eu sou uma pessoa meio, sei lá, acho que eu sou mais cartesiana mesmo, assim, não sei. Mas eu não sou muito da mudanças. Então, as mudanças, elas têm que ser paulatinas e de entendimento para mim. Se não tiver entendimento, eu não consigo realizá-las. E eu fui entendendo o processo, como era importante isso para mim. E, a partir dali, quando a consultora foi lá em casa fazer os looks, ela me mandou uma mensagem enorme, dizendo que eu tinha o maior jeito para trabalhar com isso. Meus olhos não estavam lendo aquilo, eu não acreditava. Você lembra que você estava viajando e estava chovendo muito aqui, eu te mandei uma mensagem assim, tipo, loucamente insana, né? É bem redundante, mas foi assim mesmo. Silmar, olha o que ela tá falando. Nossa, não pode ser, é mentira, ela deve estar tirando da minha cara. E eu, como todo bom incentivador, falei, claro que não. Você disse que era para eu aceitar, para eu manja. entender. E fui lá. Aí ela falou assim que eu valia tanto a pena que ela ia investir na minha vida. E ela acabou me dando o curso. Eu só paguei o material. A partir dali, eu fiz o curso, eu fiz a minha consultoria em janeiro. Em fevereiro, eu fiz o curso, 16 a 18. Em maio, eu estava atendendo a minha primeira cliente. E nunca mais parei. E isso foi transformador, é gostoso quando eu vejo que eu posso, através da minha mudança, enxergar e dar o tempo que o outro precisa para fazer a mesma mudança do jeito dele lá, mas que eu também provei disso. E um ponto interessante aqui, né? A mudança, existem, vamos lá, pessoas e pessoas. O meu trabalho é ajudar as pessoas a buscarem uma mudança, né? Então, aquilo que eu faço nos meus trabalhos de mentoria é justamente trazer a consciência daquilo que precisa ser mudado. Só que muita gente quer mudar tipo micro-ondas, assim, sabe? Quer mudar, pá, rapidão. E não funciona assim. Para alguns pode até funcionar, né? Para alguns pode até funcionar. Mas não é 100% assim. Né? Alguns precisam do quê? De um processo. E uns têm um processo mais longo e outros um processo mais curto. O que as pessoas precisam primeiramente se habituar é:
você passará por um processo para qualquer mudança que você queira fazer. Seja com relação à imagem, seja com relação à carreira. Por exemplo, eu tive que fazer uma transição de carreira, eu tive que fazer todo um processo para conseguir mudar de onde estava para chegar onde estou. É aquela história, sair do ponto A e para o ponto B. Né? Você sair de um ponto presente para um ponto futuro. Você tem que construir alguma coisa, não tem como ser diferente. Essa zona de conforto que a gente sai, a gente não consegue fazê-la rapidamente ou dar um passo muito longo, muito largo. Por quê? A gente não suporta. Então, você vai fazendo isso aos pouquinhos. Foi o que eu fui fazendo. Eu levei 6 meses para usar um colar, você lembra? Lembro. E eu lembro que quando dentro desses 6 meses, uma vez eu fui ao shopping, achei eu gosto muito da estampa animal print, principalmente de onça. E eu achei um colar bonito de animal print. Aí mandei foto para a consultora, ela me jogou um balde de água fria. Você tá louca? Você não vai usar. Você não tá acostumada com isso. Daí eu, birrenta. Eu até hoje não me acostumei, mas tudo bem. Ele não gosta, gente, de detalhe, saia detalhe. E eu de animal print. Beleza. Mas eu falei pra ela assim, não, eu vou tentar. Eu vou levar. Levei. Mesmo eu sendo contra, mas você sabe o que aconteceu, né? Eu sei. Ficou lá, não consegui usar. Depois acabei doando e tudo bem. Mas por que eu não consegui usar? Porque ainda estava longe daquilo que eu entendia de imagem desejada, daquilo que eu conseguia viver. Isso é construtivo, é evolutivo. A gente vai vendo aos pouquinhos que você vai se permitindo. Um toquezinho aqui sobre dar aos pouquinhos e a pessoa vai se permitindo. Uma das frases que as pessoas mais usam é saia da zona de conforto. Né? Puxa vida, o que é zona de conforto? Na realidade, o sair da zona de conforto, se eu sair muito rápido, né? Se eu pulo daqui para cá, vou numa distância enorme e tal, eu não vou suportar, não vou aguentar e vou desistir, né? Então, o melhor, na realidade, é você entender onde você se sente confortável e você ampliando essa tua zona de conforto aos poucos. Você vai evoluindo cada dia um pedacinho. Pequeninas atitudes. Pequenas atitudes vão fazendo com que a sua área vá aumentando. Se hoje a tua zona de conforto, por exemplo, tem 10 metros quadrados, aumenta para 11 metros quadrados, 12 metros quadrados e vai fazendo isso gradativamente. Porque senão a gente desiste. É melhor fazer pouquinho do que não fazê-lo. Do que não fazer. Mas faça um pouco com consistência. Sim, sim. Essa é a grande questão. Manter a consistência é difícil, né? E é uma coisa que a gente tem que aprender no dia a dia, né? Porque senão a gente desiste. Porque aí não consegue manter aquilo, o famoso cavalo paraguai, se desespera, se desestabiliza e fala assim, não dá certo mesmo, quer saber, vou largar tudo e voltar a ser o que eu era. E assim, eu falo com experiência, assim, mesmo o passo menor que seja, quando você está muito depressivo, muito para baixo, diante de uma situação muito caótica que você já viveu, você vai sentir dor. E essa dor vem como angústia, taquicardia, tremedeira, choro, calor, frio, uma série de situações que a gente enfrenta, né? Um medo exacerbado de uma coisa que não é para ter medo, não precisa ter, mas você tem. Eu lembro que quando eu cantava antes, eu queria que tivesse um biombo ao meu redor. Porque daí ninguém ia me ver. Porque do nada, alguém podia me olhar e qualquer coisa, não era comigo, mas qualquer coisa que eu visse que era estranho, eu podia vir um choro que eu não conseguia dar conta de segurar. Tá, então se a gente fosse falar assim, né? Antes de eu fazer aquela pergunta do porquê que é importante, né? Uhum. O que você classificaria como imagem pessoal? Não dentro do conceito que a gente vê por aí, dentro daquele conceito que você acredita. Tá. Não que seja a verdade absoluta, mas dentro daquilo que você acredita, o que é imagem pessoal para você? Imagem pessoal, para mim, é eu estar bem comigo mesmo, dentro daquilo que eu posso, sendo o mais rica possível, com o mínimo que eu tiver. O que é estiloso? O que é elegante? Cada um tem um conceito. Hoje, né, a gente estava em casa um pouco antes de vir para aqui, ela me pergunta assim, ô Silmar, o que é elegante para você?
que você me respondeu? Olha o que o Silmar respondeu. Olha só, Interessante a sua olha só. resposta. Elegante para mim é eu ter uma roupa que eu me sinta bem, me sinta confortável, que não tenha uma cor assim muito espalhafatosa, aquela coisa que, sabe, que chama demais a atenção, porque mesmo porque já chega meu rosto vermelho, que chama a atenção de todo mundo, né? O famoso ursinho carinhoso vermelho. Moranguinho do Nordeste, o menino tá dando risada aqui agora do meu lado, né, Henrico? Então, e aí, além disso, além já do rosto chamar muito a atenção, é ter uma roupa que tem um caimento legal, né? Porque eu tenho uma estrutura maior, né? O pessoal riu aqui, é porque eu sou gordinho mesmo, né? Eu tô numa fase de perda de peso, mas eu sou gordinho. Então, essa estrutura, dependendo do que você colocar, fica meio estranho. Então, a roupa precisa ter um caimento. Eu aprendi que a roupa precisa ter um caimento. E levei anos para aprender. Você lembra quanto tempo? Sei lá, 4 anos? Não, 2 anos. 2 anos. Eu passei a ser consultora. Nossa, me desmente na cara dura, assim. Podia concordar, pelo menos. Mas é mentira, amor. Não posso. Desculpa. Puxa, e não vê que teve DR aqui mesmo, gente? Aí. Já começou, gente. Mas veja. Eu vou dar uma saidinha. Mas veja, eu passei pela transformação e eu te pontuava o que dava para ser feito. E você não conseguia entender. É difícil de entender, gente. Não é um negócio fácil. Por quê? Quando eu cheguei lá na consultora, eu dizia para ela, é fútil. Ana, é fútil. Até a segunda vez ela me escutou de boas. Na terceira, lembro como se fosse agora. Ela se recostou na cadeira, cruzou os braços e me disse, ok, como é que é na nossa cultura aqui? Eu falei, uai, nós nos vestimos. Ela me falou a seguinte pergunta. Ok, então vamos fazê-lo direito? Não a julgue. Eu precisava desse empurrão para entender. Para entender isso. Por quê? É o jeito que eu entendo das coisas. Eu falei, puxa, é verdade. Não faz sentido ficar, né, esperando, fazendo, achando que... Não, eu tenho que fazer isso, vamos fazer direito. Bacana. E como a gente pode dizer assim, né? Tá, consultoria de imagem. Como funciona esse negócio? Eu sei, né? Mas vocês não sabem como funciona. A gente quer também. Veja, ela funciona... Cada profissional vai lidar de alguma forma diferente. Eu entendo que você não tem que nada, você pode tudo. Tá, pode tudo. Sim, você pode tudo. Dentro do seu desejo de imagem. Se o meu cliente Silmar está me pedindo menos cor, um bom caimento, looks monocromáticos, e você quer uma elegância sofisticada mais pro cool, eu vou pensar em você exatamente dentro disso que você me descreveu. Então, o caimento para você é muito importante. Eu tenho uma frase que eu digo assim, que o seu jeito é o jeito certo. Só que ela pode ser interpretada de uma maneira errada, né? Porque até a gente entrou numa discussão, quando foi? Uma discussão que foi uma conversa, não foi uma briga. Acho que foi sábado pela manhã, se eu não me engano. Eu estava indo fazer uma determinada coisa, coloquei um tipo de roupa e falei pra ela, e aí, ficou legal? Ficou feio? Cara, tomei uma bronca, um maior esporro, 8 horas da manhã. Tipo assim, como... Não adianta me olhar desse jeito, é verdade? Tô fazendo nada. Ela me deu uma bronca, eu falei assim, que feio, você sabe que não tem isso, se você tá se sentindo bem? Tá se sentindo bem, é isso aí. Eu falei, não, mas vamos parar com esse liberalismo. Que na Foi realidade... mesmo, você falou não, eu falei, então quer dizer que pode tudo. De certa forma, pode. E eu entendo que de uma certa forma pode. Vê se eu tô errado nisso. Só que existe o quê? Existem algumas regras que a gente precisa seguir. Questão ética, questão do lugar que eu estou, daquilo que eu vou fazer. Existe uma liturgia que eu acredito que tem que ser seguida. Sim. Então não dá pra ser, vá lá de qualquer jeito. É a mesma coisa, né? Vou celebrar um casamento de bermuda. Não tem sentido celebrar um casamento de bermuda. Aliás, eu já tentei usar uma roupa um pouco mais tranquila para fazer um casamento. Você disse que eu não podia, né? Então, veja, esse negócio que você pode qualquer coisa, tem que tomar um pouco de cuidado com isso também. Sim. Só que também não dá para colocar dentro de uma gaiola, né? Não. E como é que faz isso?
O maior aprisionamento mental... Isso é uma dúvida mesmo, não é? A gente não combinou esse troço, não. Como é que faz isso? O maior aprisionamento mental é quando um cara dito profissional de tal área vai lá e diz para você aquilo e você acredita piamente naquilo e você embarca naquilo como se não houvesse amanhã. A gente precisa ter muito cuidado com isso, no sentido de que nem sempre você vai poder ser liberal e ser aquilo que você quiser na sua roupa, na sua imagem, no seu estilo, mas, ao mesmo tempo, não se encaixotar dentro daquilo que estão tentando te colocar ali naquele quadradinho. Como que a gente resolve isso? Qual que é o desejo de imagem do Silmar? Qual que é o desejo de imagem da Neu? Qual que é o desejo de imagem de tal pessoa? Cada um de nós tem um jeito de lidar isso. Por exemplo, eu uso praticamente só tênis. Ok? Eu posso ir de casamento pro tênis? Eu posso ir pro casamento de tênis? Posso. Tem pessoas com pernas boas, com pés bons hoje indo para os casamentos de tênis. Eu posso? Posso. Mas eu olho primeiro o casamento de quem é o dress code, código de vestimenta. O que está escrito lá? Cabe aquilo? A família é muito tradicional, não é? Como é que Então eu eu posso tenho lidar que olhar com para isso? algumas coisas. Eu não posso Sim, simplesmente sair de não, qualquer não. jeito. Só que o que não dá é que a gente daí acaba... Se você parar para pensar, Silmar, para vir aqui, tem câmera aqui, tem... Ó, tô me olhando aqui, ó, eternamente, uma câmera aqui, ó. Sony, bem bonita, me olhando eternamente. E tem uma pra cara do Silmar lá também. Você já pensou se eu venho com uma roupa que acaba comigo, falando de imagem? Cara, não tem como fazer isso. Eu não podia vir aqui com o cabelo desgrenhado, a unha toda descascada, sem os acessórios que são minha marca. Cara, tá feio embaixo desse boné. você... A galera se mexeu toda, que vocês não têm noção do que aconteceu aqui não, dentro. mas peraí, eu vim trabalhar. Calma aí. Eles calma não aí. estão trabalhando. Não, é diferente. Piorou. Adorei. Desculpa aí, Cauê, desculpa aí. Não, mas foi bom essa colocação. Aí vem. Agora eu vou tomar porrada agora. O que vocês fazem é criativo. Por isso que vocês são muito mais alternativos. É sério. Ali, a consultoria online. Isso é sério. Isso é sério. Aquele boné pra trás super combina com o Henrico. Essa cor de cabelo pra você super combina. Por quê? Vocês são... O trabalho de vocês Consultoria ao vivo. Criativo. Entendeu? Agora, se eu chegasse toda desgrenhada, esquisita... Só falta ler aqui. Não ia dar certo. Porque vocês não me veem assim, no geral. Eu tenho uma imagem que vocês já entendem. Vocês não imaginam a cara deles olhando pra ela, prestando atenção. Pode continuar. Então, assim, você já pensou... você faz muita visita em hospital, certo? Certo. Faz sentido você ir de terno lá no hospital? Nem um pouco. Até porque não é você. Não. Você quase não usa mais isso. Só se você for a um casamento e precisar disso. Mas se não, não. Mas tem a pessoa que ela se sente bem naquele traje, indo visitar alguém no hospital, exatamente de um costume. Então, não faz sentido a gente ficar pensando Isso, em mais colocar, próximo do microfone, minha esposa linda. Regras para isso, para aquilo outro. Mas se a gente não for tão liberal, ou se a gente der os comandos necessários para aquilo que a pessoa deseja, vai fazer muito sentido a consultoria para ela. Então, a consultoria em si, ela resume no quê? Voltando à pergunta. Qual foi a pergunta mesmo? Como que funciona tudo isso? Uhum. Nós podemos fazer uma consultoria completa, que são vários E a Renate começou com o que você achava como imagem, né? E agora o que é... Foi o que você me perguntou. Como que funciona tudo isso? Uhum. Né? A gente pode mexer desde o cabelo até a planta dos pés. Então, a gente vai mexer na cor do seu cabelo, um corte legal que combine com você, a roupa, o que traduz você, né? Acessórios, sapato, bolsa, tudo isso. Mas, mais que isso, a consultoria, para mim, vai muito além de roupa, acessório, cores,
caimento. Ela fala de uma essência do que eu sou. Então, assim, vamos lá. Normalmente eu tenho 3 estilos, tá? Esportivo, moderno e elegante. Só que eu entendi que eu não quero ficar presa a esses estilos. Então, de vez em quando, eu coloco alguma pitada de um outro e vou vivendo a vida muito bem. Mas a linha mestra isso, seria o que precisa para mim é ter mobilidade. Principalmente da cintura para baixo. Calça que aperte para mim não dá mesmo. Sapato tem que ser confortável. Não posso usar rasteira, sandália, não dá, cai do meu pé. Então eu tenho um pé 36 e um 37. Então para comprar sapato é uma neura, né? Porque eu tenho que comprar o 37 que caiba nos dois, então eu preciso pensar nessas coisas. Então veja, a minha necessidade real de vida é o quê? Conforto. Nesse conforto, eu gosto muito de alfaiataria. Aí eu faço esse high-low louco. High-low é a mistura, né? De rico com pobre, lá não sei o que eu misturo. O tênis com a alfaiataria, que dá muito certo. Porque pro meu estilo, se eu colocar, tipo, uma t-shirt, uma calça jeans e um tênis, dificilmente eu vou me sentir bem. Olha que interessante, né? Até eu lembro de uma situação agora aqui. Ver se eu vou falar a verdade. Já que você me desmente na cara dura, né? Você trabalha com moda, imagem, e uma das coisas que as mulheres mais gostam é o salto alto. Né? Coisa que você não pode usar. Né? Salto alto, nem pensar. Você pode usar uma plataforma e olha lá. Não, difícil. Né? Você acaba caindo. Né? Aliás, já vi você cair inúmeras vezes. E aí eu lembro que teve uma época que você mandou uma mensagem para Glória Calil. Você mandou uma mensagem para ela, perguntando para ela o que você poderia fazer com relação a isso, porque era uma coisa que te incomodava. Sim, olha como a imagem incomoda, né? Então, ela tinha que ir em casamento, tal, não sei o quê, e isso era uma coisa que travava, porque, puxa vida, eu não posso usar o salto alto. Como é que eu vou? Para ver como essa questão de imagem, às vezes a gente não dá muita bola, mas ela é muito importante, né? E você já tinha feito consultoria nessa época? Não. Ainda não? Não. Foi antes? Uns 10, 12 anos antes. Nossa, tudo isso? Sim. Meu Deus, faz tempo que a gente tá junto, né? Gente. É 97. Eu brigo já ou agora? Beleza. Beleza. A gente casou em 97, lembrei. Chamou a gente de velho. Na minha cara, não tem problema. Mas beleza, aí você mandou uma mensagem pra ela. Qual foi a resposta que ela te deu mesmo? Olha que legal. Você pode usar as sapatilhas, já que é o que você pode usar. E para ficar um pouquinho mais formalzinho, mais dentro daquilo que tá lá no casamento, por exemplo, usa uma de pedrarias, uma com brilho. Pronto, eu fui nessa linha. E aí facilitou um monte. Sim. Mas precisou do quê? De alguém que entendesse disso para falar. E olha que interessante isso. Às vezes a gente pensa assim, né? Consultoria de imagem, mentoria, um processo de assessoria, uma consultoria de uma empresa. Para que eu vou pegar isso? É só procurar a internet. Só que quando você conversa com alguém e esse alguém te traz a realidade disso, trazendo um pano de fundo, que foi o que ela fez, ela trouxe um pano de fundo, trazendo uma estrutura do porquê é assim, fica muito melhor. O Google oferece tudo. A internet, o YouTube oferece tudo, mas nada melhor do que conversar com um profissional, seja de qualquer área. Porque o que acontece? Quando eu trabalho o meu cliente Silmar, por exemplo... Perfeito. O Silmar gosta de barba, o Silmar gosta de conforto, o Silmar gosta de looks monocromáticos, o Silmar gosta de tênis, o Silmar ama relógios. Você percebe que é diferente de você ir lá no Google e pegar uma informação qualquer? Eu já tenho um panorama, um perfil, um mapa todo do meu cliente. Eu sei o que vai valorizá-lo, o que vai ser interessante. E uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, de pensar, de viver com os meus clientes é assim. O que eu, como profissional, tendo estudado o que eu já estudei,
entendendo de autoestima como eu entendo, porque eu passei por isso, eu posso te falar um pouco mais. Sim. Às vezes eu vejo pequenos ajustes que podemos fazer além da roupa para você. O Google não vai te dar isso. Não. É o profissional. E em qualquer área, né? Qualquer área isso vale. Então, veja, é muito personalizado, é muito rico, porque é exatamente para aquela pessoa que está na minha frente. E aí você já me trouxe parte da resposta, né? Do porquê que esse trabalho ele acaba sendo importante. É porque, justo por isso, porque sendo personalizado, sabe aquelas dicas aleatórias que a gente vê lá no Google, no Pinterest? Elas já ajudaram muita gente. E elas vão continuar existindo. Mas vamos pensar o seguinte. Se a gente pode ir além das dicas, certo? Se a gente pode ir além das dicas, por que não? Aí vem alguém... as perguntas clássicas, tá, gente? Vamos lá. A baixinha chega pra mim e diz assim, eu posso usar a saia midi? Gente, toda semana eu recebo essa pergunta. Não uma, várias vezes. Pesquisa depois o que é saia midi. Aí eu te digo o seguinte, por que você não pode? Saia midi é a saia comprida. Passou ali do joelho, ela já se torna midi, ok? Pesquisa resolvida. Ou então, eu gosto tanto de saia longa, aquela quase no chão. Eu posso usar? Eu sou baixinha. Gente, por Deus, quem sou eu na fila do pão para te dizer que você não pode? Por quê? É o teu desejo de imagem? Vai ter alguma peça que a gente vai encontrar e que vai dar certo para você? Que mistura que a gente pode fazer nesse look aí para te dar segurança e você ficar, ó, um pitel. Linda, maravilhosa e viver a sua vida de saia midi, de saia longa, do jeito que você quiser. Me ocorreu um pensamento aqui agora. Eu trabalho em cima do desejo de imagem da pessoa. Uhum. Se a pessoa está em depressão e ela tem uma imagem totalmente distorcida da realidade, como trabalhar com isso? Foi o que aconteceu comigo, Silmar. Eu não queria mudar, você lembra? Tá, mas e aí? Como é que você... Mas como é que foi isso? Porque eu lembro, você tinha lá 30 e tantas camisas, você não queria mudar e tal. Tá, a profissional te ajudou nisso? Ela te mostrou o caminho. Mas e depois? Não, parte do pressuposto que quando você procura um profissional, você está aberto. Acontece de não estar aberto? Claro. Mas em estando aberto, você tem muito mais acesso a um processo mais rápido de entendimento. Que eu acredito que foi o que aconteceu comigo. Eu estava muito aberta, eu queria muito aquilo, por mais que doesse. Mas eu queria. Porque eu vi assim, ó, tem pessoas que, ela coloca um trapo, fica bom. O que acontece com aquela pessoa? Eu não nasci sabendo. Eu fui esforçada e fui aprendendo ao longo do tempo. Tem gente que nasce sabendo, eu não sei. É a mesma coisa cantar, tocar, falar em público, falar uma língua diferente. Então, assim, cada vez que eu coloco uma possibilidade para mim, eu faço o quê? Eu vou tentando, dentro dessa possibilidade, alcançar... É a zona de conforto lá, que você vai aos pouquinhos... Vai ampliando Você vai ampliando, né? É isso então, mesmo. Eu fiz exatamente isso. Agora, a pessoa está em depressão. Já aconteceu. Eu peguei uma cliente pós-parto e estava super em depressão e ela não conseguia direito. Ela tinha muito complexo de inferioridade. Fui trabalhando com ela além da roupa. Esse é o ponto. Esse é o ponto que eu queria chegar. Porque muitas vezes, quando você vai para o Google, quando você vai para Pinterest, quando você vai buscar literaturas, você vai... E isso vale para de novo, para qualquer área. Uhum. Né? Você vê o que o conceito tem. O que o conceito te traz.
Só que quando você tem alguém para discutir com você sobre esse assunto, quando você tem alguém que vai te cobrar, que você tem que prestar contas, porque dentro do processo tem uma prestação de conta. Sim. Você fez o exercício, Sim. você fez isso, você fez aquilo, você traz a mesma coisa que... hoje no YouTube você pode ver tudo sobre mundo fitness, exercício, tal. Agora, quando você vai para academia, só com aquilo que você viu no YouTube, quando você vai para academia, quando você vai com personal, é muito diferente. Exatamente. Por quê? Eu consigo levantar 20 quilos lá no halteres. Beleza, no supino. Levantei. O personal vai olhar para você, não, você levanta 24, você levanta 26. E você vai além daquilo que você... Porque a nossa tendência é o quê? Ficar na zona de conforto. O mesmo. A gente é preguiçoso, baixo, por natureza nós somos preguiçosos. Exatamente. Então o que acontece? Eu quero ficar parado, eu quero ficar ali, eu vou andar um pouquinho para dizer que foi. Eu estou buscando uma mudança, 30 anos para mudar um negócio. Mas quando eu tenho alguém colado em mim me ajudando a fazer essa mudança, mesmo que eu esteja depressivo, se eu estiver aberto, mesmo que eu esteja com dificuldade, eu tenho alguém que me pega pela mão. E aí eu gosto de usar o exemplo do seguinte, né? Eu nunca vou poder ajudar alguém estando daqui para baixo, né? De baixo para cima. Eu vou ajudar alguém como? Se eu estiver na parte de cima, eu ajudo essa pessoa. Eu pego ela pela mão e trago ela para o próximo nível. Essa é a vantagem de ter alguém junto com a gente. Essa é a vantagem de ter uma mentoria, de ter um professor, de ter um consultor na área de imagens, um profissional que possa te ajudar. Ele vem e te traz para a nova posição, porque você não consegue enxergar tudo. E a ideia qual é? E a ideia qual é desse podcast também? É te ajudar nesse sentido, de te pegar pela mão e dizer assim, olha, tem como você sair da onde você está e vir para um outro lugar. Mudar de posição. Veja, eu gosto muito de pensar que quando eu tentei colocar o colar, comprar aquele colar, eu não estava pronta para. Eu não tinha 6 meses de consultoria ainda, pós-consultoria. Mas eu queria. Porque se o estilo é evolutivo, conforme vai passando o tempo, você vai vendo que você quer coisas diferentes. Aí, lá, eu queria tentar usar um colarzão. Mas eu não gostava. Não conseguia ainda. Sabe quando você coloca aquele negócio e fica solto em você, não dá certo, tá esquisito, tá fora de mim? Era assim que eu me sentia. Beleza. Passados hoje 7 anos, eu tô cheia de colar grande lá. Eu não consigo mesmo, eu não gosto. Eu sou quase minimalista. Olha que pequenininho que eu tô usando. É o que eu gosto. Isso me faz bem. Aí, se eu for pra regra, por favor, se eu for pra regra, não gosto de ficar ditando regra. Odeio isso, gente. Eu sou grande de estrutura. Sempre eu deveria usar algo em V aqui, no colo. Um colar, uma camisa, uma t-shirt, alguma coisa em V. Isso é o que a regra diz. A regra. Eu sempre estou fora dela. Sempre. Por quê? Eu uso aquilo que eu quero porque eu posso com a consciência da imagem que eu estou transmitindo. Porque eu estou confortável comigo mesmo, porque eu estou segura e confiante. Se, sei lá, a maior pessoa do país aparecesse agora aqui, eu estaria pronta para recebê-lo. Porque eu estou tão bem comigo. Eu não estou de longo, não, eu estou bem comigo. Meu cabelo está organizado, eu estou com o makezinho básico do dia a dia, tudo certo. Eu vim de camisa branca, né? Porque a camisa branca, ela me dá conforto e ela me dá segurança. Eu uso camisa branca masculina, sempre uma numeração maior que a minha. Então, se eu uso 3... Os meninos estão fazendo uma cara aqui pra mim, gente. Se eu uso 3, eu sempre compro a 4. Não gosto de nada dobrado, esquisito. Tô com uma diquinha aqui básica, ó, do elastiquinho de borracha. Quer dizer, você acha que eu tô mal? Fiz um nozinho aqui na frente. Essa que eu estou é de linho, então eu não levanto a gola. Mas sábado eu usei uma porque é a minha marca, camisa branca.
eu usei com a gola levantada, porque eu acho que deixa meio dramático assim, entendeu? Mas veja, isso sou eu. Isso sou eu. Isso sou eu. Você tem noção do que eu suporto todos os dias? Isso dá certo para outra pessoa? Talvez não. Cada um é singular, gente. Sabe qual que é o problema? Eu tava falando com eles aqui, eles até ficaram assim, vai começar a brigar, já, não sei o quê. É que ela coloca óculos, fica bom, ela coloca roupa, fica bom, ela coloca blusa, tudo fica bom, cara. Silmara, eu acho que quando vocês falam isso pra mim, é porque tem uma harmonia naquilo que eu escolho pra mim. Eu já entendi quem eu sou. Essa é a importância do trabalho. Olha que interessante. Eu sei o que eu quero passar de imagem. Eu sei como que eu quero me entender pro outro ver. Quer ver? Outra coisa como é importante. Esses dias me perguntaram onde foi. Eu não sei onde eu estava. Eu estava em algum lugar e me falaram assim, nossa, aquele cabelo fica bom pra ela, né? Aí eu expliquei, não, que aquele cabelo foi estruturado pra ela. Mas como assim? Aí tem a questão do visagismo, né? Então a pessoa, o corte sim. Então você vai, é isso, né? Tem um rosto, tem um estilo, tem um jeitão. E aí você vai e... Visagismo. Visagismo, deixa eu explicar. O que é visagismo? Visagismo Pergunta ao é um profissional cabeleireiro, tá? Que ele vai pegar a cor do seu cabelo, da sua pele, dos seus olhos, todo um tamanho de nariz, a distância dos olhos, tudo isso, o teu rosto em si e o teu estilo, e vai trabalhar isso te dando o melhor corte e a melhor coloração. E outra coisa, ele pega a sua personalidade e trabalha nesse corte. Por exemplo, você me vê molenga de algum jeito? Você não precisa me conhecer. Eu não vou nem falar. O meu tom de voz é firme. Você sabe que eu não sou molenga. Eu não sou boazinha, eu sou firme. Isso diz muito sobre tudo quem eu sou. Então ele foi lá, desestruturou meu cabelo, colocou o lado que tem mais cabelo pro lado que eu não ando claudicando, porque senão eu ia acentuar isso, ok? E eu tenho a minha sobrancelha, e eu tenho a minha sobrancelha, a que é mais forte, a direita. Esquerda, direita. Não, a direita. A direita. O que ele fez? Para me deixar um pouquinho mais fofinha, ele colocou para cá. A esquerda. Porque daí ele acentua o que é fofinho em mim. Aí você acha que eu sou quase querida. Só que não. E outra coisa interessante, o cabelo que ela possui hoje não é pintado, é a cor natural dele. Porque ela odiava ficar maquiando o cabelo todos os dias. E eu ficava meia hora, ela passava horas passando lapisinho, porque o cabelo pintava, já daqui a pouco tava grisalho de novo, né? Entendeu? Aí... Então assim, veja, cada vez... E foi uma briga com o visagista para conseguir fazer isso, porque ele não queria. Cada vez que a gente se posiciona no sentido de se autoconhecer, eu sempre vou voltar nessa palavra. O autoconhecimento é extremamente importante. Quando o Silmar chegou no visagista, ele era careca. O visagista mudou isso e falou, não, eu vou te dar cabelo. Agora eu sou quase careca. Agora ele é quase careca. Eu não fiz implante, tá, gente? Tem já que eu fiz implante. Não, eu só deixei o cabelo crescer. Então, assim, veja, cada um de nós usa eu raspava a cabeça. Alguma coisa que vai fazer muito bem pra você e vai te mostrar na sua essência e vai... como é que fala isso? Vai mostrar, vai entregar ao outro exatamente a sua essência. Agora, se você não se autoconhece, qualquer dica, qualquer pessoa pode falar pra você, você vai fazer e nem vai dar certo. Você nem vai se sentir confiante, alegre, tranquila, sabendo lidar com as coisas. Não. Por quê? Você parece que tá fora. Lembra do colar lá atrás que eu falei? Você parece que tá fora de você aquilo. E quando a gente pega, de novo, para qualquer área, né? Um monte de regra, um monte de método, um monte de passo. Passos para isso, passos para aquilo. Funciona. Só que o que acontece? Vamos pegar a história da estatística, né? Dentro daquela curva normal, uma grande parte das pessoas até funciona. Mas você pode não estar tão próximo dessa normal. E aí, puxa, o que é para você? O customizar, né? Eu vou contar trabalhar de uma maneira bem customizada. Assim. Eu vou contar uma experiência que eu tive que foi muito legal. Chegou uma mulher... não posso falar o nome dela. Ela é gorda, ok? Gente, a gente fala assim mesmo, tá? Isso não é errado, ok? Não é plus size. Não, ela é gorda, ok?
ok? Mas pensa numa gorda linda, né? Meu Deus, chegou lá acabada. Isso lá no primeiro escritório que a gente estava. E só chorava. Tinha perdido um filho. Estava mal financeiramente falando. Não entendia que podia existir alguém que a amasse no mundo. E, assim, a vida estava terrível para ela. E eu me lembro que, eu conversando com ela, ela chorando muito, eu disse a ela assim, o que você quer para você através da consultoria? Eu só queria que as pessoas me olhassem nos olhos e vissem que eu sou legal. Falei, uau, uma boa coisa, né? Comecei a trabalhar com ela e nós não tínhamos budget. Como é que é o nome? Budget. Dinheiro. Não tinha pronto. din-din mesmo. Não tinha money, bufufa. Pronto. E eu falei, e agora? Como é que nós vamos fazer? Vamos mudar a sua mente para daqui a alguns meses a gente conseguir fazer isso. Por enquanto, nós vamos fazer com o que você tem, com os truques de styling que a gente pode usar no momento. Beleza. Fomos trabalhando. 2 semanas, ela chegou num café e as pessoas que estavam limpando ali, nossa, que linda! Ela já me escreveu. A zeladora me elogiou. Só que, beleza, ainda estava pouco para ela. Aí, sabe ali quando tem aquele aviãozinho lá no Parque Barigui que a gente dá uma volta nele lá? Isso aqui? Ela foi para uma feira lá no Barigui. Quando ela chegou lá, já veio o menino. Pois não, senhora. A senhora quer andar de helicóptero hoje? Ela falou para mim, nunca aconteceu isso. Não, hoje não, obrigada, eu tô indo só pra feira. Entrou na feira. Quando ela entrou na feira, todo mundo olhava nos olhos dela. Coisa que não acontecia antes. E aí ela me dizia assim, mas, cara, eu tô com a minha roupa de antes. Eu falei, pois é, mas a gente organizou algumas coisas pra você fazer isso. Ela tinha o cabelo muito escorrido. Eu falei, vamos fazer uns como é que é? Uns cachos, fazer um movimento nesse cabelo. Vamos usar um makezinho básico. Vamos usar esse colarzinho aqui, ó. Nisso aqui. Pronto. Aí, quando ela teve dinheiro, a gente passou a comprar as coisas que ela precisava, que eram bem importantes para ela. Mas, resumindo, não adianta a gente estar montado em 50 mil reais. Se a gente não souber misturar isso, e isso passar uma mensagem para o outro de quem realmente a gente é. E olha que ponto legal que você está colocando. Muitas pessoas acham, por exemplo, que a consultoria de imagem é algo só para quem tem muito dinheiro. Na realidade, não, né? Não. E esse é um ponto bacana, porque tanto eu como você, nós gostamos da ideia de podermos abençoar pessoas. Sim. Né? E você tem uma ideia de que a moda é para todo mundo. Uhum. E você pode se vestir com a lojinha lá da vila. Uhum. Né? E é isso que você busca trabalhar. Né? Fala um pouquinho sobre isso. Porque a questão da simplicidade. O que você pensa com relação a isso? O meu lema, minha missão, eu quero exatamente isso. Que a minha simplicidade fale tão alto, tão alto, tão alto, que eu consiga alcançar outras pessoas a pensarem junto comigo que dá para mudar. Mesmo sendo simples, eu posso atender a pessoa de qualquer padrão. Não faz diferença isso ou aquilo. Porque eu sou profissional, eu tenho que saber lidar com pouco dinheiro e muito dinheiro. Quem aprende nisso tudo sou eu. Eu preciso lidar com isso. E você já teve clientes Sim. com pouquíssimo recurso. Sim. E com muitíssimo recurso. Eu já tive eu diria que com nada, né? Porque eu cheguei numa cliente final do ano passado, final de pandemia. Ela tinha 12 peças no armário. Foi o guarda-roupa mais enxuto que eu já peguei. E ainda assim conseguiu fazer um trabalho. Sim, mas ela me contratou exatamente para isso, porque ela tinha muito pouco e ela não queria comprar errado. Então ela me contratou para a gente comprar coisas novas. Ela podia comprar.
Mas não compramos tanta coisa assim, não. A gente comprou aquilo que era necessário para ela ali. Porque o que acontece? Num primeiro momento, você tá meio zonzo, né? É muita informação. Aí você fica comprando. E a consultora comprou para mim, me indicou coisas que eu acabei não usando. Porque ela me via lá na frente já e eu estava aqui atrás ainda. O meu mindset não havia mudado. Mindset, Márcia, viu que bonito? Tá aprendendo com quem? GT. Mas veja, cada vez que eu me permitia ir um pouco mais à frente, eu ia conseguindo novos degraus. E de coisas que às vezes a consultora nem percebeu. Eu fui percebendo no meu caminho. Isso é muito legal. Porque o consultor, ele não é o dono da verdade. Aleluia. Fala comigo. O consultor não é o dono da verdade. A gente precisa entender isso. Que existem as suas necessidades reais. Você veja, eu sou calorenta. Eu ando mancando. Eu não gosto de nada que me aperte. Eu tenho umas alergias chatas aqui com batom, com não sei o quê. Quer dizer, gente, eu sou cheia de coisinha. Eu não gosto de brinco que faz barulho. Amo anelão. Amo camisa branca e amo tênis. É isso que você sabe de mim e eu também. Eu me viro com essas coisas que eu preciso me virar. Agora, cada vez que eu me disponho a mudar, por exemplo, hoje eu estou com uma sandália que eu jamais imaginei usar, mas ela não cai do meu pé, então eu uso. Eu não acho ela linda, maravilhosa, mas eu uso porque ela é tendência, ela me dá uma coisa diferente do que aquilo que eu sempre estou, que é o tênis. Então, você vê como que é você por você e acabou? Não tem outro jeito? Então, a simplicidade é uma ferramenta. Eu acho. E dá para viver assim bem, né? Eu acredito muito nisso. E eu tenho uma cliente que ela é riquíssima mesmo, assim, coisa linda o armário dela. Mas ela é tão simples, tão querida, tão gente fina. Ela se entende tão bem na simplicidade dela que ela passa tão mais riqueza do que ela tem. Porque ela é assim, essa simplicidade em pessoa. Ela é minimalista, ela é, sabe, tranquila. Cada um. E tem aquele que não tem nada e quer passar muito. Não dá pra gente julgar. Não dá pra gente julgar. Cada um de nós tem um jeito de lidar, de ver, de enxergar. O que é legal? Volto lá. Eu vou dar o desejo de imagem do cliente. Aquilo que ele tem como vontade de mostrar, de enxergar, que o outro enxergue, que ele enxergue quando ele se olha no espelho. Né? Eu faço muita consultoria pós-parto, como eu já falei. E é muito engraçado que elas chegam acabadas. Porque a maternidade suga muito. Né? Primeiro que ficou 9 meses lá, mudando tudo. Aí vem o bebê. Lindo, maravilhoso, esperado que só. Mas dá um trabalho daqueles. E a gente não está acostumado com aquilo ainda. Aí você achava que você estava com um guarda-roupa maravilhoso. É nada. Agora que você vai ver que você está realmente colocando o seu estilo em xeque. Ai, eu sou o quê mesmo? Nossa, antes eu gostava tanto disso, agora eu não gosto. Por quê? Mudou tudo. E assim você vai viver de agora em diante. Aí você contrata o profissional e ele vai te ajudar nesse novo momento. Porque se é evolutivo, tem lá 20 anos uma coisa, 25, 30, vai mudando, a gente vai mudando. Quanto mais velhinho você vai ficando, mais conforto você quer. Quando uma velhinha me contrata, por exemplo, o que eu faço? Conforto e cores. É o que dá para trabalhar. Não adianta ficar pensando em caimento. Não, elas não querem nem saber. Ai, minha filha, veja essas cores que lindas. Esse sapatinho. É isso aí. E ela vai ficar linda, porque é o desejo dela. E ela vai transitar bem por onde ela for. Se a pessoa colocar um escarpão em mim, não vai dar certo, gente. Fica grotesco. Então, a gente precisa aliar a imagem àquilo que a pessoa é. Não tem jeito de pensar outra coisa. É assim que é. Fica estranho. Eu lembro quando o Silmar, ele não gostava de preto antes. Até que, em nome de Jesus, trabalhando bastante, hoje ele usa muito preto. E tá tudo certo, fica muito bem. Aí, ele usava a camiseta rosa. Bem polaco. Amarelo. Amarelo. Verde.
Verde. e branco. Ele ficava enorme Dedo duro. e ficava vermelho. Dedo duro. Aí a gente foi mudando. Dedo Mas duro. foi aos poucos, né, querido? Dedo duro. Lindo. Maravilhoso. Consegue imaginar de cor-de-rosa, gente? É, Coisa eu vi mais isso. linda. E tinha umas horas que eu usava uns negócios meio laranja, meio Nossa. estranho, assim, né? Horrível. Nossa, mãe. Me diz uma coisa, já falando assim, tipo, o pessoal falava, né? Você falou de alguns casos que deram certo e tal. Qual foi a cliente, assim, que você viu que deu mais resultado, que foi um negócio bem legal? Ai, Silmar, tem várias. Não, mas uma assim que se diz assim, cara, ali teve um resultado maravilhoso. Eu sei que várias, não precisa falar nome, não precisa falar nada, mas, né? Eu tô tentando pegar aqui o que é. Se for assim, puxa, essa... Foi uma outra mulher que ela tinha perdido o bebê. E ela chegou lá no escritório assim, ela era invisível, gente. Sério, invisível. Pequena, assim, olhando pra baixo, cabisbaixa, sempre falava baixinho. E ela tinha vindo de uma outra cidade morar pra cá. E ela sentou na minha mesa e ela disse assim pra mim, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu falei, eu sei. Eu vou te ajudar. E começamos a conversar. Como ela havia me contado que ela havia perdido o bebê. Fomos conversando. E ela entendeu tanto o processo que ela viaja o mundo agora com o marido. E é uma das mulheres mais estilosas que eu conheço, assim. Ela tá grávida agora, maravilhosa, linda, e ela se veste muito bem. E esses dias eu perguntei pra ela, querida, como é que estão as compras? Ai, não, é tão mais fácil fazer compras hoje, porque eu vou exatamente onde eu preciso, o que é pra mim. Mas, veja, ela se abriu para isso. A pessoa decide mudar, né? Permite-se mudar. A pessoa permite e decide essa mudança. Isso é muito bacana. É muito bacana. E é um investimento, né, que na realidade ele traz recurso e retorno depois. Exatamente. Porque você deixa de comprar coisas que você não vai usar mais. Isso eu acredito que seja uma economia, Silmar, com certeza. Mas o melhor, para mim, no meu ver, é assim. Quando você vai para uma entrevista de emprego, você vai vestida bem, ok? As pessoas vão ver só o seu exterior, já que você tem que mostrar também os seus dotes lá daquela função que você está se propondo a executar. Mas tem uma pesquisa de uma universidade dos Estados Unidos que em menos de 4 segundos, quando você entra num lugar, a pessoa já te leu inteirinho. Que seja uma boa leitura, né? Melhor, né? Sabe por quê? Nem sempre a primeira impressão é a que fica. Mas e se você não tiver uma segunda oportunidade para se mostrar direito? Pronto, você perdeu sua chance ali. Na verdade, essa questão da primeira impressão que fica não é verdade, né? Mas ela abre a porta para você ter a segunda chance. Sim. Né? A primeira impressão ela pode até ficar, mas se você trazer uma impressão ruim, você não vai ter a segunda chance para dizer Exatamente. não é do jeito que você está imaginando. Exatamente. Então, assim, A imagem, infelizmente... Quando você chega no mercado... Você não vai comprar um negócio amassado. Quando você chega no mercado, tá lá as latinhas de coca. Você pega amassada? Normalmente não. Não, você não pega, a gente troca. Eu vou com você ao mercado, desculpa. Ela me desmente direto, cara. Como é que pode? Na cara dura. Você não pega. Não pego. Então, a gente é muito visual, Silmar. A gente quer o perfeitinho, bonitinho, legalzinho do nosso lado. Então, já que a gente... porque, veja, a gente julga muito o outro, mas às vezes a gente não se deixa ser mudado para que o outro se sinta bem também do nosso lado. Concorda? Quando eu fiz a minha mudança,
demorou você entender, mas você entendeu, isso foi melhor para nós dois. Por quê? Quando a gente sai, quando a gente... Todo mundo acha, ai, que bonitinho. A gente vive recebendo elogio. E não é de graça, a gente trabalhou para isso. Às vezes é suado, né? Porque dá uma preguiça, às vezes não dá. Sinto muito, gente, dá preguiça. Tem dia que dá uma preguiça do cão. Ai, tem dia que é cansativo. Mas quando você tem um armário inteligente, o que é armário inteligente? Aquilo que diz respeito a você, ao seu estilo. Quando você tem um armário inteligente, tudo se conversa entre si. Aí fica fácil de você se vestir. Tudo que você colocar vai dizer respeito de você. Inclusive, você sabia que dá pra fazer compra dentro do seu armário? Porque você não sabe usar aquilo que você tem, você pode olhar lá e aí vem alguém e diz, se você fizer assim, você fez compras dentro do seu armário. Olha que legal. Na pandemia, um dia, eu fui dormir muito triste, porque uma amiga minha tinha dito que várias pessoas haviam se suicidado na cidade dela, no apartamento de cima, no apartamento da frente, e eu fiquei muito chateada. Falei, Deus, eu vou ficar aqui em casa, comendo do bom e do melhor, porque eu tinha comida boa na minha casa, tinha meu marido de companhia, tava tudo bonitinho, eu tava continuando o meu trabalho online, tudo certo. E eu vou ficar aqui só fazendo isso e não vou fazer nada por ninguém. Amanheci com o seguinte pensamento, dê presentes. Falei, ok, mas daí já foi demais, né? Nós não estamos trabalhando, ganhando tanto assim para dar presentes. Como assim presentes? Ao longo do dia eu fui sentindo uma vozinha bem legal assim me falando, faça pequenas consultorias, mini consultorias. Liguei para minha amiga da Itália e falei para ela, olha, eu senti assim, fizemos a consultoria com ela, fizemos a consultoria com uma outra menina de lá, fizemos uma outra consultoria. Aí, disso estendeu para as meninas daqui. Eu fiz 6 de presente. E tudo dentro do próprio armário. Nós não podíamos sair para comprar. E não, daí a gente percebeu uma coisa, que a gente tem muito. A gente não precisa comprar. A gente tem muito já. Só não sabe como fazer. A gente não sabe misturar. Aí quando vem um profissional com um olhar diferente, ele diz, esse com esse. Nunca pensei. Eu tô com uma cliente no momento que ela tem uma projeção de imagem de si mesma, assim, totalmente fora daquilo que é. Ela é linda, minhãozinho, ela se acha gorda, estranha, não sei o quê. E a gente trabalhando juntas, eu fui fazendo os looks para ela semana passada, ela me dizia depois que eu dei exercício para ela. Com ela não tinha outro jeito. Se eu não fizesse isso, ela não ia pôr em prática. Então, você vê, cada um é cada um. Falei para ela, olha, você vai me fazer exercícios, 10 dias você vai me mandar 10 looks que você fez, por 10 dias. Não me interessa se você vai copiar o look que eu fiz ou se você já vai achar, eu já sei, eu não preciso mais da Neu. E você vai ter alguma ideia e você vai fazer o teu look. Resumindo, ela tá me mandando as fotos dos looks dela e cada look que ela me manda um áudio. E é a coisa mais linda do mundo escutar o que ela fala. Neu, dói, eu me sinto desconfortável, mas eu tô lutando comigo e é legal, porque daí quando eu saio, os meus filhos, nossa mãe, que gata que você tá, o meu marido, uau, que linda, os meus amigos, como você tá elegante, diferente. Quer dizer, não fui eu que proporcionei isso para ela somente. Tem um trabalho ali de consultor e cliente, de a gente estar juntas fazendo o que tem que fazer. Isso é consultoria. Isso quer dizer que quando a pessoa se conhece melhor com relação às roupas, a autoestima vai lá pra cima. Lá pra cima. Olha eu vivia acabrunhada, lembra? É que aqui a gente não pode mostrar antes e depois, né? Mas, gente, era terrível. Você não tem noção. Todo mundo que me conheceu antes fala, uau. Porque era muito difícil. Sabe, um semblante muito triste? Era eu. Aí hoje mudou totalmente. E veja, se colocar a foto de antes e depois, você vai quase dizer que depois de 7 anos eu estou mais nova hoje do que eu era. Tal era a tristeza, o acabrunhamento, sabe, assim, a sensação de, ai, pra quê? Ó, céus, ó, a vida. Não, a gente não precisa viver assim. E a roupa dá muito isso pra gente. Esse gás pra gente ser melhor, pra gente viver, pra gente querer fazer acontecer e ser diferente. E olha, né? Qual foi a intenção dessa conversa hoje, né? Bem caseira, assim. Eu e Neu Cuca. Justamente
fazer com que você entenda que de uma dificuldade que ela possuía com relação à imagem, ela venceu isso contra tudo e contra todos e todas as situações possíveis, e aí veio trabalhar com isso para poder ajudar o outro com relação à imagem. Então veja, independente da dificuldade que você tem, da questão de complicação, eu não consigo, eu não posso, tal. Mas se você der um passo a mais, se você ampliar essa tua zona de conforto, você consegue sim. Exatamente. E aliás, além de você conseguir, você pode usar isso em teu favor para ajudar as outras pessoas. Exatamente. Lembra quando eu comecei ali no início do podcast dizendo assim, a ideia desse trabalho, desse projeto, é que você consiga entender que é possível viver uma vida muito legal, muito bacana. Apesar da dificuldade que eu e você temos no dia a dia. Os dias são complicados? São. Isso é vida. Levantar todo dia pela manhã não é fácil. Você tirar o teu corpo da cama e partir para o play é um negócio complicado, porque você sabe que vai encontrar dificuldade, que não vai ser do jeito que você queria, mas não é só isso. Você tem muitas coisas boas que acontecem nesse meio de caminho. E a ideia é crescermos todos os dias, né? Porque uma das coisas que nos mata é a comparação. E eu sei que você chegou um dia, por exemplo, numa cliente muito rica, ela olhou para você, viu que você estava ali com uma dificuldade e ela disse, credo. Foi mais ou menos essa leitura. Isso aí vai ser quem vai me trazer uma boa imagem? Porque quando ela não tinha visto você andando ainda, ela tinha conversado... Só tinha falado online, né? Online, não tinha visto. Quando ela te viu andando, ela falou assim, a hora que você entrou no condomínio, tal, ela falou assim, ela não quis nem abrir a porta para você. Mas aí conversa vai, conversa vem, o curso todo mudou e você mostrou para ela que não tem nada a ver. Sim. Então, veja, aí é uma história que a primeira impressão poderia ter arrebentado tudo. Né? Mas o que é legal? A minha imagem estava alinhada com aquilo que eu era. Sim. Mas aí teve um preconceito dela. Ela teve um preconceito, mas ela se permitiu que eu mostrasse a ela que tinha potencial. Quando a gente entrou na casa e eu sempre brinco, vamos trabalhar, né? Com a pessoa. E eu fui olhar o closet dela, era um closet riquíssimo, enorme. E ela, aos pouquinhos, ela foi entendendo. Dessa primeira vez que eu fiquei 2 horas lá trabalhando com ela, voltei para casa. No final, ela já estava me oferecendo café, chocolate, uma querida. E durante a semana, ela me mandou um áudio dizendo assim, olha, Neu, eu estou muito feliz, grata a Deus, porque os nossos caminhos se cruzaram. Ela foi uma das clientes que eu mais fiz look na vida. A gente passou de 400 looks. Por quê? Eu falava assim, gente, eu olhava assim no armário, um closet enorme, assim. Esse com esse com esse. Ela dizia, pegava o celular, esse com esse com esse, colocava em cima as 3 peças e depois ela ia provar, ver se dava certo. Então, ela aproveitou cada look que eu falava, que eu pensava, assim, ela aproveitava e fazia. Então, assim, e eu sou muito grata a Deus, porque ela se permitiu e eu não tive petit, né? Porque se há um tempo atrás eu teria um petit ali na porta dela e teria acabado tudo. Mas aos pouquinhos a gente vai se conhecendo e se entendendo e sabendo até onde a gente pode ir, como que a gente pode fazer. E essa segurança eu só tenho por causa da roupa, porque a roupa me ajuda muito nisso. Ela traz estabilidade. Nossa, não tô nem aí porque você pensa de mim, sério mesmo, desculpa, mas sou eu. Isso sou eu. Acabou. Tô feliz, tô bem, tranquila, sossegado. Você não gosta? Você vai ter que, ou você vai ter que passar a me amar, ou você vai ter que virar a cara. E dizer, não quero mais, mas eu não tenho mais problema com isso. Ai, não gostou de mim. Oi? Tá tudo bem. Porque a gente não gosta de todo mundo, ok? Vamos lá. Não é só questão de roupa, mas a roupa te ajuda nisso. Outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui. Tem uma linha de pensamento por aí que, você vai, nossa, a roupa vai alavancar sua carreira, que vai... Gente, não. Você tem que ser bom naquilo que você faz. Se eu não fosse boa naquilo que eu faço, eu não teria dado conta dessa cliente.
Se eu não tivesse cuidado da minha mente... Mas a imagem ajuda. Se eu não tivesse cuidado da minha mente, eu não teria condições de seguir em frente com aquele atendimento. Então, a roupa me deu essa ajuda. Mas isso não é só isso. Não é entendeu? milagre, né? Não é só isso. Não é só isso. Então, é um trabalho, é um construir todo dia um pouquinho. Repito, se é evolutivo, a gente cresce sempre. Legal. A ideia foi conversar sobre essa questão de crescimento, né? É possível. É possível. É possível. Se você... Qual seria assim, uma frase que você diz assim, cara, isso é bacana? Até você comentou comigo hoje sobre uma frase do teu livro. Eu lá. coloquei uma frase no meu livro, que é minha, de autoria própria, que diz assim, não adianta nada eu ter dinheiro, ter conhecimento, mas se ao mesmo tempo eu não fizer adaptações. Como assim, Neu? Veja, eu tinha o conhecimento, eu tinha o dinheiro para estar ali, ok? Mas se eu não me adaptasse àquele momento de uma coisa bem chata que a cliente fez, eu não conseguiria terminar o atendimento. E muito provavelmente eu pararia ali. Outras pessoas já me fizeram isso? Já. Todos os dias eu sofro isso. Porque quando eu estou sentadinha, eu sou linda. Quando eu ando, a pessoa, como que pode? É assim que eu ouço. Eu ouço isso, gente. Então, assim, eu preciso sempre estar me adaptando às situações com a minha roupa. Às vezes, com os clientes, eu pego gente de muito baixo poder aquisitivo e gente de muito alto poder aquisitivo. Você já pensou? Eu saio de alguém que não tinha nada, nós fizemos compra no próprio armário, porque não tinha dinheiro, não tinha jeito. E daí eu chego aqui, em 3 horas de manhã, eu gasto 52 mil. É um disparate. Eu tenho que me organizar dentro desse mundo de não ter nada e ter tudo. E fazer bem as duas coisas. Porque as 2 clientes me contrataram e eu vou servi-las da melhor maneira possível. Porque não é o dinheiro, é o meu trabalho. E ao eu me adaptar nisso, com cada cliente, eu cresço. Eu me supero. Eu estou pronta para uma nova etapa lá na frente, para alguém mais difícil que venha. Não é fácil. Tem gente que não quer. Ele contrata você, mas ele não quer mudar. E daí, como é que se faz? Aí entra um jeito de você lidar. Porque, de novo, não é só roupa. Não é. Vai além disso. Não é. Quando eu entro num guarda-roupa, eu estou entrando numa história. Cada coisa que tem ali fala de uma parte da vida da pessoa. E daí? Eu não posso jogar fora, eu tenho que, né? Eu fui contratada para mostrar os caminhos. E eu mostro. Aí depende dela querer aquele caminho ou não, fazer aquele caminho ou não. Muito bacana. Bom, é isso, gente. Esse foi o nosso primeiro podcast. Né? Obrigado aí por você que está nos assistindo. Amei. Palmas, eu também tenho que bater palmas. Que é isso? Né? Então, e é para vocês pensarem sobre o que nós conversamos aqui. E, sabe, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado por você que assistiu. É muito bacana. E saiba de uma coisa, a nossa ideia, o nosso projeto aqui é te ajudar a ter uma vida que vale a pena ser vivida de verdade, cara, sabe? Vivendo o dia a dia, vivendo aquilo que é verdadeiro, sem ficar se iludindo atrás das coisas, sabe? Tem dias que serão bons, tem dias que não serão bons, mas terão dias que serão extraordinários, terão dias que não são tão bons assim. Todos eles a gente precisa viver o nosso melhor. A gente tem que viver o nosso melhor. E a ideia desse podcast é justamente isso, mostrar que nem tudo é flor, mas nem tudo também é inferno. Né? É bem legal. Muito obrigada, gente, por ter me convidado. Amei estar aqui com vocês. Obrigado a todos beijo. e todas. Beijo para vocês.